Fala, criadores! O Galo cantou e a gente voltou com outro episódio imperdível aqui do podcast Cria Agro. O primeiro podcast é exclusivo para falar de comunicação e marketing no agronegócio. Eu sou a Mônica. Eu sou a Natália e estamos aqui hoje com uma dupla dinâmica explosiva. No marketing agro, comunicação agro, são experts de altíssimo nível. Então, não à toa, né? O papo hoje aqui promete muito. Estamos aqui, então, com Dejane e Ana. Vou falar um pouquinho sobre elas, mas antes, né, amor? A gente tem um recado, que é aquele recado que você já sabe, mas você vai ouvir todos os episódios porque é importante, importantíssimo pra gente ter a sua presença nas nossas redes sociais. Então, nós estamos presentes em todos os canais. YouTube, Spotify, Instagram, que são os principais. Tá lá, cria.agro, @cria.agro. Segue a gente, encaminha esse conteúdo se você gostar do bate-papo. Encaminha para alguém que vai gostar também, encaminha para quem tem interesse nesse conteúdo, nesse jornalismo agro, nessa comunicação do agro. E deixa seu comentário que a gente vai ficar muito feliz de poder evoluir, melhorar e trazer novos temas e novos participantes aqui para o podcast. Perfeito. Então, convidando aqui, né, ambas que são expert em comunicação, né? A gente vai falar um pouquinho aí sobre a trajetória de cada uma delas, começando pela Dejane Arnold, né? Que é gaúcha de nascimento, mas já se considera mato-grossense porque tem mais de 34 anos aqui. E é oficialmente mato-grossense, que eu tô sabendo, pois né? Tem esse babado aí, né? Com título reconhecido. Muito legal. É de mato-grossense ou cuiabana? Mato-grossense. Pela Assembleia Legislativa. Que lindo. Reconhecimento, né, pela sua importância aqui pro Mato Grosso. Fico feliz porque é pela comunicação. Isso é legal. Legal. Muito bom. Já mostra o nível, né? Bom, e Dejane é jornalista, né? Formada pela Federal de Mato Grosso. Atuou mais de 16 anos, né, com TV aberta, e grande parte da experiência dela em TV aberta foi comunicando o agro, né, tanto no MT Rural quanto no Globo Rural. Atualmente, a Dejane é diretora executiva e proprietária da Crop Agrocomunicação. Ela é, né, não menos importante, na verdade, até mais importante, é a mãe do Miguel e da Maria Beatriz. Seja muito bem-vinda, Dejane. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, batendo esse papo com vocês, que também são referências para a gente na comunicação agro, e muitas ideias vão surgir hoje. Né? Sim, estamos ansiosos pelo papo. Temos aqui também outra convidada ilustre, que é a Ana Sampaio, a @ela do agro, né? A Ana também é formada em jornalismo e com uma vasta experiência também no agronegócio, né? Na parte de comunicação, principalmente. Atuou como assessora de comunicação, repórter, gerente de comunicação da ProSoja de Mato Grosso e atualmente é diretora, né, e proprietária junto com a Dejane da Crop Agrocomunicação, né? E ainda, né, como se não bastasse, ainda produz muito conteúdo para a internet, né? Porque não tem nada para fazer, né? O que é ter só 24 horas comprometidas por dia? Ontem à noite eu tava produzindo conteúdo. Tempo livre, né? Enfim, e a Ana tem feito um belíssimo trabalho nessa parte de produção de conteúdo com foco em comunicação agro. Ana, muito obrigada por estar aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Ai, meninas, obrigada. Eu agradeço o convite. Eu acho que vai ser um papo de uma troca muito legal, assim, entre a gente, né? E eu tô feliz porque tô aqui no primeiro podcast com a Dejane. Ai, que especial! Eu sou faladeira. Vivo nos podcasts, tô aí na rádio, mas aí com a Deja a gente nunca fez um podcast junto. Então vai ser que honra. especial. Que honra. E que responsabilidade, né? É porque com a nossa vasta experiência de podcast, né, Nath? A gente tá se sentindo super aptas a estar aqui na frente. Mas uma coisa que me encanta é que estamos aqui 4 mulheres de experiências, personalidades, habilidades diferentes e que juntas a gente tem feito um trabalho que nos orgulha, né? Verdade. Uma admira a outra, mas nos orgulha enquanto profissional. E todas nós na comunicação. Então, a gente conseguiu encontrar nossa voz, encontrar nosso espaço dentro da comunicação, dentro do marketing agro. E eu acho que esse poderia ser nosso primeiro... Começar com esse assunto realmente, né? Quais são os desafios hoje dentro da nossa área, dentro da comunicação agro, mais especificamente até mesmo dentro do jornalismo agro, como é o caso de vocês, né? Bom, questão de dificuldade eu vejo nos entendimentos, muitas vezes, e nos embates que surgem, né? Sim. Por diferentes setores. O agro, que ainda precisa ampliar sua comunicação,
né? E precisa entender e ter a continuidade nessa comunicação. E quem está fora do agro, buscar entender esse setor antes de julgar, de criticar, de falar. E de falar muita abobrinha por aí, que a gente vê. Tem uma rolando aí, uma polêmica que é a do leite, né? Ah, sim, essa é a última, né? Que é triste, gente. Infelizmente, por quê? Falta de conhecimento. Então, essa desinformação que também é cruel. E aí, na nossa área de assessoria, é o que a gente tenta levar e aproximar os clientes e a vivência, o cenário vida desses clientes, a atuação, as atividades do jornalismo, né? Do jornalista, da redação, para que esse jornalista conheça e também produza conteúdo e faça as reportagens adequadamente. Eu brinco assim, não sei quem que fez esse divórcio do campo da cidade, do agro com a cidade. Vamos fazer essa audiência de reconciliação, né? Eu acho que falta isso, entender que o outro, um depende totalmente do outro, é uma engrenagem, né? Que andam juntos. Então, não tem como campo e cidade andarem separados. A porteira tá aberta, né? Então, o que sai de lá de dentro da porteira vem aqui para fora e se tornam produtos, enfim, a gente exporta e vira tantas outras coisas. E eu acho que a principal dificuldade é isso, os comunicadores, os jornalistas entenderem isso. Porque segmentou e separou muito, né? Sim. Então, é importante ter também profissionais especializados, que também é uma deficiência que a gente tem no jornalismo, mas entender que se eu tô aqui hoje, eu vesti roupa, eu tomei café, tá aqui no meu dia a dia. E assim, sem muita dificuldade, né? Porque tem mesmo. E aí, como a Natália falou, que eu produzo alguns conteúdos lá nas redes sociais, é impressionante como as pessoas não sabem de coisas básicas. Uhum. Então, é isso. Já fica aí para nós, né, de certa forma, um puxão de orelha. O básico para alguns não é básico para todos, o né? óbvio, né? O óbvio precisa ser dito. Exatamente. E aí eu acho que talvez outro ponto para já levar, né, para próxima pergunta aí. O óbvio precisa ser dito, mas dito de que forma, né? Aí entrando no âmbito de tom de voz. Vocês acham que as poucas, né, pessoas que têm se comunicado aí representando o agro, elas têm usado o tom de voz correto? O que vocês pensam, né, e instruem em relação a essa questão? Eu percebo que mudou e mudou para melhor nos últimos anos, isso mudou muito. Eu sempre lembro, quando meu irmão fazia agronomia, tinha uma camiseta que falava: se você almoçou hoje, agradeça a um agrônomo. É real? É verdadeiro? Isso né? É a atividade, é a profissão que auxilia aí a produção de alimentos, de commodities, enfim. Mas também soa de forma arrogante. Parece que é exclusivo, a alimentação é exclusiva desse profissional, a responsabilidade não é essa. É o comércio, é a indústria, é o agro, são todos os setores envolvidos. E eu vejo que tem melhorado, esse tom de voz arrogante tem deixado de existir, mas em muitos momentos, principalmente momentos reativos, esse tom de voz volta, como um setor que como agora com leite. É essencial e tal. É importante informar a forma de ação, como o setor trabalha, importante, mas usando esse tom de voz agregador. Eu acho que é sempre necessário agregado que criar ainda um litígio maior nesse divórcio, né? É isso. E assim, a comunicação que tanto que a gente orienta para os nossos clientes, quanto que a gente tenta fazer, e eu tento fazer lá nas minhas redes sociais, é essa comunicação empática, né? Comunicação consciente, humanizada, que são as palavras do momento. Tá na moda, tá Empatia, na moda. Chique. Humanizada. É isso. Mas é isso, consciente. Por que eu vou gritar com a Mônica e falar, você tá errada? Não é isso. Se eu posso falar, Mônica, vem aqui, deixa eu te explicar. É assim, que é muito melhor. Ninguém gosta, né? Do tempo todo ver gente brigando e gritando, e na reação, principalmente, tem sido um pouco mais incisivo, né? E aí, já me perguntaram assim,
Ana, mas esses produtores do agro são todos bravos mesmo? Porque assim, eu vejo um fulano assim, eu acho ele tão bravo. Eu falo, não é coisa nenhuma. Às vezes eles estão bravos porque eles precisam ficar bravos, porque paga FETAB e não tem estrada. Aí fica bravo mesmo. Dá vontade de gritar. Aí você tá numa audiência pública, alguma coisa, né? Que você tem que cobrar os governantes, eles estão bravos mesmo. Mas não, são pessoas comuns, dia a dia, que tem um trabalho, desafios, né? Então, mostrar um pouco mais essa rotina, né? E já tem se aberto a porteira para o digital, né? Alguns produtores, os mais jovens principalmente, mostrado o dia a dia, a rotina, né? Com a questão do TikTok, principalmente, Instagram. Então, e aí abrindo essa porteira para mostrar, eu sou uma pessoa comum. Sim, talvez, assim, pra gente que acaba tendo a visão dos dois lados, né? No meu caso, eu trabalho, né, com agro, tenho bastante acesso, né, ao lado de cá, mas também eu não sou uma produtora rural, né? Então, eu tenho bastante a visão da cidade. Fica fácil quando você conhece o outro lado da moeda, no caso do agro, saber porque eles ficam tão chateados e às vezes acabam se exaltando, né? Quando você tem muito amor pelo que você faz e você faz aquilo com todo o teu coração, se dedica, só eles sabem os riscos que eles correm, todos os desafios que eles têm. E aí, quando você vai parar em rede nacional, é sempre por razões ruins, né? E muitas vezes até razões que não são verdadeiras. Eu acho que deve ser realmente revoltante. É o senso de justiça que grita, né? Exato. Mas, ao mesmo tempo, ao invés da gente, né? E aí, sob o ponto de vista de comunicação mesmo. Ao invés de saber que isso está acontecendo e simplesmente continuar tendo o mesmo comportamento de uma reação mais, né, exaltada, mais emocional, é entender que isso vai continuar acontecendo, né? O que podemos fazer para evitar que isso aconteça? Então, parar de ter uma comunicação passiva e ir para se tornar o protagonista nessa comunicação, né? Isso, a Natália falou uma coisa que, pra mim, a Dejane falando e a Ana falando, veio na minha cabeça muito forte. Que é a paixão que move o produtor, é a paixão que às vezes atrapalha a comunicação dele também. Não só do produtor, tô colocando o produtor aqui como um geral, mas até a gente mesmo. Sim. Nós somos pessoas conscientes de comunicação, a gente trabalha com isso. Quando eu vi o Márcio Garcia, foi ele, né? Que fez o vídeo do leite. Eu fiquei, cara, sério, que raiva, né? Então, assim, em algum bate-papo informal. vontade, né? No bate-papo informal, eu falei assim, gente, que vacilo. Que agora eu tô trazendo isso pro podcast. Isso é a nossa paixão. Só que aí quando vem esse assim, se o campo não planta, a cidade não janta, a gente entende a paixão envolvida desse processo. Só que a gente não anda, ou a gente não valoriza, por exemplo, uma camiseta de se você andou de carro hoje, agradeça às montadoras. Se você tomou um remédio hoje, agradeça ao farmacêutico. Porque talvez sejam profissões, e eu não estou... tem uma paixão um pouco menor do que o agro. E a paixão, ela é um sentimento que inflama as emoções. Então, nesses momentos, realmente é muito de ter que respirar antes e tentar promover uma mudança. Acho que esse é o principal pensamento, né? Não sei se vocês concordam comigo. Promover a mudança. Se a gente quer promover a mudança, seria todo mundo, o agro em peso, lá no Instagram do Márcio Garcia, falando assim, vem pra fazenda, a gente pode te trazer pra fazenda pra você ver como é? Vamos falar com o médico, vamos trazer informações? Tudo bem a sua opinião, a gente entende que isso é um post opinativo. Você não tá querendo destruir a cadeia do leite, como alguns colocaram. Até vi uma faixa falando assim, estão promovendo o luto, estamos promovendo o luto aqui dos produtores de leite. A gente entende todos os processos. Mas esse vídeo específico, ele não é o causador de tudo isso. Nós temos que ser esses agentes da mudança. É aquilo que o ministro Aldo Rebelo fala. Você não faz concurso público para um produtor, você faz para médico, você faz para farmacêutico, você não faz um vestibular para um teste vocacional para produtor. É vocação, né? É vocação mesmo. E a gente entende e percebe que principalmente no Brasil, mas assim, eu acho que no mundo todo, a sucessão familiar também acontece muito. Tem 3 filhos, pelo menos um vai se interessar, né, pela sucessão. Então, isso que você falou da paixão é isso da vocação, de estar, desde que ele nasceu, ele tá ali, né? Então, o pai planta soja, ele tá na fazenda de soja desde cedo. Então, vendo aquilo, a dificuldade que é, né, o trabalho que dá, e aí quando vem alguém falar...
quanto trabalho que dá produzir leite, né? Sim. E aí... E às vezes o preço, É, né, 5 do da manhã leite. todos os dias para tirar leite. E é aquela coisa assim... E o leiteiro. A gente sempre acompanha esse mercado, e esse é um mercado que, assim, ele entrega o recebimento e o preço que vai ser pago por esse leite no mês seguinte, quase 30, 45 dias depois. Então, assim, o mercado, e ele está trabalhando, e ele está agindo, e está ali lidando com animais, com seres vivos, que adoecem, morrem, ele perde a criação e volta e se refaz. Não é fácil, mas na questão da comunicação, a gente vê assim, qual que seria essa mudança para associar a paixão? Então, vamos declarar isso, esse né? amor e essa paixão com mais frequência, com continuidade, né? Que é o trabalho de sair dessa passividade e só ser reativo quando é apedrejado e começar a mostrar o que é feito dentro da porteira, como é o trabalho. A gente falando de leite... Eu conheço a produtora Marlene Caiuti, que ela também foi coautora do livro junto comigo, do Elas e o Agro. E ela é a rainha do Jersey, lá no Paraná. E ela faz um trabalho... Eu aprendi muito sobre a cadeia do leite, aprendi muito com ela, mostrando a rotina. Muito legal. Sim. Nossa, que bacana. E assim, outro ponto que eu acho que vale a pena a gente entrar aqui. Eu acho que fica claro, né, a necessidade do agro se comunicar melhor, né, diante de tudo que a gente vem falando sobre o ponto de vista de marketing, né, de comunicação. E aí, quando a gente fala agro, a gente tá falando aí não só as empresas, mas os produtores também, né, com as devidas instruções. Agora, um ponto que eu acho que vale a pena a gente trazer também essas mídias que tomam esses posicionamentos, né? Esses profissionais de jornalismo que tomam esses posicionamentos, de muitas vezes divulgar matérias errôneas, matérias incorretas. O que vocês acham? Por que isso acontece com essa frequência que a gente vê, né? E até onde a responsabilidade de quem fazer com que isso não aconteça da forma como vem acontecendo, né? A necessidade de ser o primeiro a dar notícia acaba fazendo com que esses jornalistas não chequem as informações. O que vocês pensam a respeito disso e como isso poderia mudar? A gente sempre tem essa visão de que isso piorou depois da pandemia, que as redações ficaram cada vez mais enxutas. Então, assim, tem profissional de toda forma. Sim. Né? E eu sempre vejo que o profissional, ele deve fazer a sua profissão, independentemente de formação, ele vai construindo. Então, vai do interesse dele também se aprofundar no assunto, buscar mais conhecimento. Eu não faço a cobertura do agro toda semana, todo mês, mas tem uma pauta agro para fazer hoje. Eu vou atrás do assunto. Mas a gente vê que é o profissional que ele faz tudo. Ele faz a polícia, ele faz matérias de comportamento de saúde e faz agro também. Então, muitas vezes não sobra muito tempo para ele se aprofundar e para ele buscar. Então, as empresas também, empresas de comunicação, existe a necessidade de elas ampliarem e formarem equipes, editorias específicas, são poucas que possuem editoria específica. Muitas que possuem um programa específico de agro, aí sim elas possuem pessoas dedicadas a esse assunto. Mas, caso contrário, não. E aí, a pauta depende muito também da assessoria. A assessoria vai em busca de levar o máximo de informação e detalhamento possível para que aquele profissional esteja bem informado na hora de fazer, né? Até porque muitas pautas, quando a gente fala do agro, hoje a gente tenta dar uma ação humanizada na pauta. Mas, assim, as pautas do agro acabam que são muito técnicas e tem muitos números. E quem não está habituado a tratar com números, a tratar com tanta informação, com tantos dados, né? Porque se a gente for falar de uma produção, de uma colheita, tem os dados da produção, da produtividade, da área plantada,
são vários números. Então, inicialmente, quando a gente começa, dá uma dificuldade. A Dejane é craque das tabelas da Conab. Eu ainda apanho um pouquinho. Do IMEA, eu já tô mais familiarizadinho. Mas ela pega aquilo ali com tanta facilidade. Às vezes eu preciso falar, eu vou pedir pra Dejane, porque eu acho que ela vai fazer muito mais rápido que eu. Sim. E eu sempre grito ela pra me socorrer. Mas, assim, são tantos números. E aí, por exemplo, quando ela falou dessa questão da assessoria de imprensa, mesmo a gente, por exemplo, a gente fez uma pauta, né, em agosto com um cliente, e aí tinham vários números, assim. Os jornalistas foram lá, entrevistaram cada um, e aí depois, no outro dia, eu mandei, olha, só para confirmar, para não ter dúvida, os números são esses. E aí o que já tinha escrito a matéria, quando eu mandei, errou o número. Mesmo indo lá, porque é muito dado. E, assim, ele não tá habituado a fazer, né? E mesmo habituado, ainda assim... E a gente é de humanas, né? Eu já ia falar isso. E a gente não tá para número. Eu me reconheço nisso. Isso é uma coisa muito interessante, porque olha como envolve a comunicação dos profissionais, independente de qual é a função oficial dele. Talvez seja até uma solução de instituições que realmente compartilham esses números, terem também uma breve explicação um pouco mais humanizada, Exato. né? Talvez. Isso seria interessante. Entra muito na questão que a gente também oferece o Media Training e a gente fala para os nossos assessorados. Porque para aquele assessorado que é do agro e vive aquilo todos os dias, os termos técnicos surgem, Parece os dados muito fácil, são fáceis. Aí ele fala o comparativo de um mês com o outro, de repente mistura do ano passado, do mês do ano passado com o comparativo de agora e vai bugar a cabeça de quem tá ali mesmo, né? Desse jeito. Então, há necessidade de traduzir e depois ainda perguntar, né? Tá, eu fui claro na minha colocação, você tem alguma dúvida? Principalmente quando envolve dados, né? Agora, tem outro fator também do jornalismo, que é o que vende, o que dá clique. Tragédia, né, gente? É espreme que sai sangue. A gente sabe que... É queda na produção. É queda na produção. Então, assim, sempre tem esse lado obscuro. Então, se tem um produtor que desmatou, esse produtor vai sair na manchete. Agora, se tem um produtor que fez uma ação... né? Não, nem isso, mas que fez uma ação com a sociedade. Social, né? Não, vai lá uma notinha. Porque o que vende é isso. E eu entendo isso como jornalismo. E se eu fosse empresária da área de comunicação, de veículo de comunicação, eu ia também querer a manchete, eu queria o clique e tal. Agora, claro que a gente tem que tomar cuidados e tentar enxergar como é que é o nosso estado. Então, será que o nosso estado é só o desmatador? Será que a gente compra muito a narrativa europeia? A gente compra muito a narrativa de quem tá de fora para dentro, né? E hoje muitos produtores, muitas entidades já falam, essa narrativa parece ambiental, mas ela é econômica, porque a gente é uma potência. Então, assim, eles têm medo, e quando você não pode no mesmo nível, você tem que rebaixar a pessoa pro seu nível. Então, assim, esse descrédito e essa coisa de ver uma ONG azul e roxo. Nunca nem viu falar dessa ONG azul e roxo. Tem uma materiona, porque ela falou que agora as áreas de pecuária são as áreas que mais poluem do carbono, sabe? Inventa. E aí uma ONG que eu falei, nunca ouvi falar. Esse dia a gente conversou sobre isso. Eu falei, eu nunca ouvi falar dessa ONG, ela nem eu. Falei, e aí um grande veículo de comunicação dá credibilidade para qualquer dado. Ouve o outro lado. Às vezes nem o outro lado é ouvido. E quando é ouvido é com uma notinha retorno, com um espaço menor. Então, assim, a gente sabe que o que vende é o sensacionalista, é o que chama mais atenção, mas vamos tentar chamar atenção pro bom também, né? Mas o que a gente poderia fazer? Porque diante desse posicionamento, eu fico pensando que talvez quem esteja nos assistindo fale assim, então é uma causa perdida, porque vocês estão instruindo a gente a se comunicar de uma forma mais amigável, vocês estão instruindo a se comunicar mais, mas não de uma forma agressiva, mas ao mesmo tempo vocês mesmos estão assumindo que as matérias que mais bombam, as que vão virar capa de manchete, são as negativas contra o agro. E aí, o que fazer nesse aspecto? Como que vocês veem
a mudança disso aí, considerando o médio prazo? Natália fazendo pergunta difícil, né? Bora, pergunta de 1 milhão aqui. Resolve esse BO. Bora, manda a resposta. Não, eu tô achando... Não, mas eu gostei. É bom que ela é minha amiga. Porque assim, eu vejo com uma forma muito clara, né? Hoje, a gente abre um site, um dos sites mais antigos de Mato Grosso, a gente vê polícia, política, não vê economia, não vê agro, se vê numa outra página que você tem que clicar, vai para uma outra página, um destaque menor, vê as notinhas do que chama pinga-fogo, do alfinetada, que é aquelas notinhas picantes, né? E porque isso rende cliques, mas a falta é aquilo que eu falo, eu faço a meia-culpa e vamos fazer essa audiência de conciliação de novo. Colocar a mesa que é o seguinte, uma empresa de comunicação é uma empresa como qualquer outra, paga imposto, paga funcionário, precisa girar economicamente. Quando você abre um negócio, você quer também ter lucro, certo? Sim, precisa, né? Precisa ter lucro. A gente não pode só pensar, eu tenho o meu propósito de mudar a fome do mundo, mas eu quero dinheiro também, como é que eu vou... Como é que eu vou sobreviver para fazer isso? Se eu não resolvo a minha fome, assim, né? Exato. Mas e aí precisa girar, precisa ser saudável, essa questão financeira e administrativa. Então, assim, falta um pouquinho também do agro pensar nessa questão do investimento que ele faz com comunicação, né? Perfeito. E é aquilo que eu falo, colocar, não só saber a importância, mas colocar como prioridade, porque como você coloca como prioridade, você investe seu tempo, você investe pessoal, você investe financeiro, e aí entender que esses veículos de comunicação, talvez eles queiram até chamar sua atenção com essas manchetes negativas, de vem aqui, eu tô aqui, eu preciso de você, e aí assim, e é aquilo, a humildade, né, que faz a gente crescer e se tornar melhor. Então, assim, ter essa humildade de falar, é verdade, esse fulano precisa pagar a conta, eu acho que eu posso investir também para estar ali. Porque hoje a gente vê os investimentos, vem de prefeituras, vem de governo federal, vem de governo de Mato Grosso, tribunais, e acaba que não vem do agro. Então, claro que vai ter um espaço menor, claro que ele não vai dedicar uma equipe, claro que ele não vai ter um profissional segmentado. Porque não é sustentável. Porque não é sustentável, isso. E aí entra a questão também de produção de conteúdo, né? Não esperar que o jornalista, que a redação vá atrás de você para te ouvir quando tem uma pauta que geralmente pode ser negativa. Perfeito. Então, vamos produzir conteúdo aqui de fora, de dentro para fora. O protagonismo, vamos falar, né? o que estou fazendo dentro da porteira, em toda a cadeia, na agroindústria, o que está saindo, qual é o produto, como ele é feito, ele tem uma base sustentável dentro da produção? Às vezes ninguém sabe. Então, vamos produzir conteúdo de dentro para fora e não ficar só esperando aquele jornalista que vem uma vez ou outra fazer uma matéria e muitas vezes não é positivo. E aquilo que a gente falou, com constância, né? Porque, por exemplo, se eu perguntar pra Natália quem é a Ana, se eu perguntar pra Mônica quem é a Ana, se eu perguntar pra Dejane quem é a Ana, cada um vai falar algumas coisas parecidas, mas alguém vai falar alguma característica diferente. E é isso, por isso que a gente tem que ter constância. Eu sei muitos bastidores. Por isso que a gente tem que ter constância na comunicação e reafirmar muitas coisas de forma diferente. Então, acho que essa pegada do investimento é aquilo que eu falo, de pôr como prioridade, porque você vai ter que investir, né? E propor conteúdo, eu acredito que é uma assessoria de imprensa que produz conteúdo. Então, você falou da minha experiência com a ProSoja. Quando eu cheguei lá, a gente fazia mais release e só, né? E rede social bem mal feitinha, assim. Ainda tava... o agro não tava despertado pra essa coisa. Então, eu falei, eu preciso... Lá no interior, o que houve? Rádio. Então, eu preciso mandar o material de rádio pronto para eles, produzir o conteúdo, o mesmo conteúdo em rádio, produzir o mesmo conteúdo em TV, produzir, não sei, aí, sabe, ter as multiplataformas, né? Você quer falar? Monta um podcast, abre um perfil na rede social. Sim. A gente estudou comunicação e jornalismo, era o emissor, a mensagem, o emissor, receptor, agora todos nós somos emissários das mensagens. Todos somos receptores também, exatamente. Né? E olha que interessante isso que vocês trouxeram. O sensacionalismo vende. Mas ele vende, e a comunicação, quando a gente entende assim, a comunicação, isso que nos incomoda, né? Essas ações que são contra o agro de alguma forma, ou fake news,
elas são pontuais, geralmente. Por mais que elas sejam frequentes, ainda elas são pontuais. Então, teve essa situação agora com a crise ali em relação ao leite. Mas esse tipo de comunicação sensacionalista, ele não necessariamente ele educa o público a pensar de determinada forma. Se só acontece isso, com certeza o público que assiste vai ser educado nesse sentido. Mas vamos pegar um exemplo e aí quando a Natália falou de protagonismo, vamos pegar o exemplo dos artistas internacionais que falam, meu Deus, o Brasil está destruindo a Amazônia, certo? Eles basicamente não sabem muito do que eu tô falando, do que estão falando, falam muita besteira, né? Os nacionais que são brasileiros, mas moram fora e pouco visitam aqui, né? Mas o que nós, enquanto... Isso incomoda quem? A gente, certo? Sim. O que a gente está fazendo para fazer com que os nossos artistas nacionais, a gente tem muitos que são favoráveis ao agro, principalmente sertanejo, cantor sertanejo, que reúne milhões de pessoas... Como a gente está engajando eles na nossa causa? Que também é causa deles. Claro. Só que isso tem... Porque o que aconteceu com aqueles artistas internacionais foi quase um lobby de vamos defender Greenpeace, ONGs, enfim, com um propósito muito bonito, muito legal, que eu acho que é importante para o mundo, né? Ter um olhar para frentex mesmo. Só que eles estão fazendo isso de uma forma totalmente errada. Só que nós não estamos fazendo outra coisa. De fazer algo, de construir a educação que a gente quer que o Brasil saiba se defender. O Brasil não sabe se defender. Nossos artistas não defendem o Brasil. A gente não acredita que o que nós fazemos aqui é melhor que o lá de fora. E aí eu acho que entra o lado político da coisa também. Porque eu já vi, assim, algumas tentativas, nem de sertanejos, mas de pessoas públicas, assim, de artistas, que foram, né, a favor, entraram para defender e tomaram muito hate, né? Perderam seguidores, perderam patrocinadores, enfim. Eu acho que também entra muito essa questão política e ideológica que atrapalha muito. Já associaram o agro, agora não é mais o agro. O agro já é relacionado à política já. Exatamente. Então, às vezes você defender o agro, já vem ali num conjunto, né, que foi estabelecido por não sei quem. E você, então, é conservador, isso, aquilo. Fascista aí. Exatamente. Então, ainda tem esse outro desafio, que é quebrar essa narrativa, né? Porque a gente tem muitas coisas para desconstruir ao longo desse caminho, né? Não sei se vocês concordam. Você falou uma palavra ótima, questão de narrativa. Então, isso é uma narrativa construída. Que muitas vezes esses artistas precisam se engajar em uma causa. Eu preciso engajar a União. Para que o público veja que eu não sou só um rostinho bonito fazendo filmes, teatros e TV. E ganhando dinheiro. Muito. Eu preciso ser também defensor de alguma causa, então eu pego o que está na onda, no momento, na moda. No hype. E qual que é a narrativa, então, que a gente está construindo? E aí entra essa produção de conteúdo que a gente citou. Se nós tivermos essa continuidade de produção de conteúdo, e aí vai muito também da cabeça de quem está recebendo essa informação, do receptor. No momento em que tiver uma narrativa ruim, ele já vai... Não, mas com frequência eu vejo esse produtor, essa agroindústria, essa empresa fazendo atividades legais. Já vai, pelo menos, criar uma desconfiança na cabeça desse receptor, desse ouvinte, de que, será que é isso mesmo? Agora, se a gente ficar só esperando a bomba chegar para reagir... Só esperar a segunda sem carne para fazer churrasco na frente do banco, não dá. Não dá. E aí, eu vou pegar num ponto que eu acho que vai pegar muito com o que você faz, Natália, que é o planejamento, né? É o planejamento. Eu sou uma formiga, eu vou brigar com o elefante? Não vou. Tá, por exemplo, a Anitta que tá falando, vamos colocar, ela tem milhões de seguidores. Eu vou falar na minha rede social, porque eu não vou alcançar ela nunca. É difícil. Pode até ser que eu alcance, mas é difícil. Quem que tá no nível da Anitta, que a gente pode trazer pro nosso lado, a gente pode apresentar nossa realidade, que vai transmitir a mensagem, não precisa nem contrapor, mas transmitir a mensagem pro público parecido e vai agregar para nós. Sim. É entender, fazer esse planejamento. O que eu planejo? Interno,
né, para os meus colaboradores, o que eu planejo com a comunicação estadual, o que eu planejo com a comunicação nacional e o que eu planejo nessa classe artística, porque a classe artística já é um outro nível de comunicação. Exato. Então, onde eu vou? Eu sempre falo assim, os podcasts estão bombando, né? Sim. Então, vamos lá no podcast, vamos, né? Sim. Ah, eu tenho que ir na Praça Nossa, vamos na Praça Nossa. Eu não Exato. sei, gente. Vamos no Rock in Rio. Vamos no Rock in Rio. Boa. Vamos no Rock in Rio. A UPL fez uma coisa incrível, que foi patrocinar a Copa do Mundo. Primeira empresa do agro a patrocinar a Copa do Mundo. E foi isso. E fez uma campanha linda com o Cafu, né? Um craque que todo mundo ama no Brasil. Então, e aí, vamos pegar quem? Imagina, sabe? Esse movimento começou já a acontecer, né? E há pouco tempo, né? Mas a gente vê já grandes empresas entendendo que falar dentro da bolha não é mais o suficiente. E eu acho que um ponto-chave aqui é não só furar a bolha no aspecto de ir aonde não se comunica só com o pessoal agro, mas com o público urbano, a massa no geral, mas também comunicar de forma criativa, né? Então, juntando tudo que a gente falou aqui, eu vejo que hoje não só o protagonismo está começando a acontecer ali por parte das empresas mais estruturadas, principalmente. A linguagem eu vejo já começando a mudar um pouquinho, né? A gente tem o exemplo do Senar, no Luciano Huck. A gente tem o exemplo da Sementes Ato, fez, né, poxa, um trabalho muito legal na Stock Car, né? E a gente vê algumas empresas agro patrocinando o podcast do Luciano Pires, né, que é Café Brasil, que não é para o agro, apesar de chamar Café Brasil. Então, esse é um movimento até no próprio esporte, que nem você falou, o Cuiabá aqui, né? Tem o Grupo Agro na Bahia com e eu acho que isso é aí o início de um trabalho de furar a bolha. Mas ainda, Ana, dentro de eu acho que o que você falou foi muito assertivo sob o ponto de vista macro, porque a gente tá falando, assim, primeiro de aquele impacto de uma Anitta, né? Exato. Só que eu acho que é importante dizer aqui, não subestimem a capacidade de influência que vocês têm mesmo sendo pequenos. Eu vou falar, assim, sobre minha experiência. Eu não sou uma pessoa que tem uma participação muito grande nas mídias digitais. Eu não sou tão ativa, eu não sou produtora de conteúdo. Mas no meu meio, entre meus colegas, né, minha família, entre os meus amigos, eles ouvem o que eu falo. Mesmo eles não sendo do agro. E eles sabem que eu não sou produtora rural. Então, quando eu paro para falar alguma coisa e defender, eles falam assim... Vamos ouvir a Natália, porque a credibilidade dela conosco em outras, né? E outras questões nos faz acreditar nas coisas que ela fala. Então, às vezes, eu tô comunicando para 100 pessoas. Mas aquelas 100 pessoas serão impactadas e levarão muito mais a sério a Natália falando sobre aquele assunto do que, às vezes, uma influenciadora tipo a Camila Teles, que é excelente, mas que às vezes não tem tanto impacto para esse público. Exatamente. Então, eu acho que a gente também não pode desistir de levar a mensagem, mesmo a gente sendo pequenininho, por causa desse nível de influência, nem que seja na nossa família, nosso nível de influência é muito grande. Então, se eu conseguir influenciar a minha mãe, o meu pai, a comprar essa narrativa que é a verdadeira, que é a minha verdade, e a minha mãe e o meu pai, quando forem na casa da minha avó, conversar com os meus tios, transmitirem essa mensagem, e com a influência deles e credibilidade deles, fazer com que o outro abra a cabeça para isso, é um trabalho de formiguinha, mas a gente não tá falando de uma briga aí de curto prazo, a gente tá falando de uma desconstrução de uma imagem que tá sendo criada há muito tempo. E aí, algo casando com o que você falou e com o que a Ana falou, a gente tava falando de artistas e tal, então a gente tá falando justamente desse macro. Mas essa comunicação interna que você falou entre os colaboradores, muitas vezes, da empresa. A gente está falando de empresas do agro, que elas possuem pessoal operacional lá no campo, que tem o conhecimento da rotina, mas também tem pessoal de escritório, da contabilidade, do administrativo, da TI, que estão ganhando pão na empresa que trabalha com agro, mas muitas vezes elas não têm conhecimento, essas pessoas não têm conhecimento do que acontece lá no campo. Então, há necessidade de abraçar também essas pessoas e as pessoas terem total conhecimento de tudo que acontece. Sim, de todas as etapas do processo, da semente, do pasto ao prato, da semente até o grão que vai ser exportado, de como é esse trabalho, de tudo que envolve. Eles para torná-los defensores. A Ana fez um artigo recentemente, esse ano, muito importante, falando assim,
Fã ou hater? Fã Quem ou é seu hater, colaborador? Se o colaborador, ele legal. te admira, Maravilhoso. ou ele não sabe o que você faz, ou pior ainda, ele tá ali contra você. Um só detrator, pra né? ganhar Dentro de o- Porque casa, você imagina o discurso dessa pessoa. Ela trabalha numa entidade do agro, ou numa empresa do agro, e ela sai de lá falando mal. Sim, já vi. Isso tem Ela um peso ganha maior impacto, ainda. né? Então, assim, o principal disseminador de boa informação é aquele que está perto quem de tá você também. também. Isso Legal. é importante trabalhar, Viu essa como comunicação interna. Começou como uma pergunta espinhosa, mas foi saindo pra muitas fora, muitas soluções. soluções. E eu falo assim, todos nós somos influenciadores, né? Sim. Todos nós somos influenciadores. Quando eu comecei o meu projeto lá no Instagram, Ela do Agro, eu recebi muitas críticas. E eu acho que e aí é um ponto de atenção. Se você não faz, se você não quer fazer, pelo menos apoia quem tá fazendo, ou não fala nada. Né? Então, assim, não é produtora... Muito ajuda quem não atrapalha, Não né? planta um pé de árvore de soja, de alface, é Ela do Agro. Eu falei assim, eu sou produtora de conteúdo agro. Então, eu sou produtora, Planta sim. informação. Então, Alimenta assim, a alma. tudo bem, não quer... Mas eu aprendi essa semana uma coisa que me tranquilizou. Essas pessoas, os haters, são importantes na minha vida. Eu tô ouvindo. Porque eles... eu também sou importante pra vida deles. Então, assim, primeiro, que eu consigo muito mais fazer o limite da minha qualidade através dessas críticas, né, dos haters. E eu também sou importante pra eles porque eles entenderam que o meu conteúdo eles não gostam e o próximo eles gostam. Então eu tenho alguma influência na vida deles. Pelo menos saber o que eles Talvez não gostam. seja Se eles mudando a não cabeça. gostam, é porque eles estão ouvindo. Estão vendo. vendo seu E ainda estão conteúdo, ouvindo comentando todo com outras dia. pessoas. Exatamente. Então, essa cultura do cancelamento é uma das coisas que hoje é muito difícil. Cultura do cancelamento e fake news. Nossa. Nós do agro, a gente se incomoda muito com isso, mas a gente pratica também. Isso é muito grave. E aí, quando eu ouvi de uma pessoa semana passada, assim, eu tô cansada. Cansada porque a gente tem feito tantos investimentos e não muda. Calma, é que nem a Ana fala, calma, coleguinha. Nós estamos falando, talvez, de 500 anos dessa cultura em que o agro era vilão. Porque lá, antigamente, quando a gente tinha as grandes fazendas, o fazendeiro, ele era, tipo, dono dos escravos, ele mandava açoitar. Então, nós viemos, culturalmente, de 500 anos, um discurso muito parecido com este agora. E aí, em 3 ações de 1 ano e meio, a gente vai mudar? Não. Então, assim, é um processo, mas tudo isso tem uma influência gigantesca no que nós estamos construindo. E aí, a gente precisa ter, talvez eu seja muito otimista, mas a gente precisa ter esse otimismo como base para mudar. Olha o trabalho de olho no material escolar. Nossa, Quantas editoras aceitaram rever seus materiais porque eles têm um discurso empático de não chegar atacando pedra que eles poderiam. Errado, né? Falar assim, olha, podemos mostrar que isso está errado? A gente está preocupado e gostaríamos de conversar. Então tem gente que muda, tem gente que não muda, mas nem por isso isso é promover mudança. Isso tem mais peso do que xingar na rede social da editora. E né? uma coisa que a Ana sempre coloca, sempre explica e até fala para os nossos clientes, comunicação é teste. Uhum. Então, assim, fez uma peça, se fez de uma forma, o resultado não foi tão bom, ou se esperava um pouco mais, vamos mudar. Vamos tentar outra estratégia, outra ferramenta de comunicação. Exato. E aí a gente vai testando e ajustando conforme a audiência também e conforme o objetivo que se tem para comunicar. E aí vai indo. Quem tem o caminho das pedras, né, Dejane? Não, senão a gente já tava, aposentada. Se alguém tiver, por favor, deixa nos comentários. Faz assim, Mas né? eu acho que o ponto-chave, e aí aqui todos os pontos de vista foram, né, pensando como marqueteiras, comunicadoras, né? Mas para quem está nos ouvindo, veja só como que, no fim das contas, a mensagem é o protagonismo. Reclamar, a gente já vem reclamando bastante tempo. E não ajuda, não resolve. Responder, mesmo que seja com fatos e dados, com a linguagem inadequada, com tom de voz inadequado, também não tem resolvido. Então, o que a gente está chamando aqui, eu acho, né, de uma forma resumida, número 1, vamos ser protagonistas dessa solução juntos, cada um à sua maneira, cada um com suas habilidades.
quem estiver nos ouvindo e que não seja comunicador, marqueteiro, não seja, né, dessa área, mas que esteja envolvido diretamente no agro, entenda, a sua voz é tão ou mais importante ainda do que a nossa de que tá tentando passar a comunicação, mas que não vive na prática isso. Vocês vivem. Então mostrem do jeito de vocês, com a simplicidade que for. É uma estrutura grande, é uma estrutura pequena, é leite, é corte, é soja, é milho, o que quer que seja. Mostre um pedaço dessa realidade, porque as pessoas se conectam com a verdade. No fim das contas, a verdade sempre vence, né? É verdade. A gente consegue ver a essência, a gente consegue ver o que é de verdade e o que é de mentira. Mesmo. Então, mesmo não tendo o dom da comunicação, a gente se conecta com o que é verdadeiro, né? Histórias conectam pessoas. Eu sempre gosto dessa frase. Pessoas conectam pessoas, né? É igual eu falo assim, falta polêmica no seu Instagram. Eu falo, gente, eu não sou uma pessoa assim. Eu não vou conseguir. A novela vai acabar um dia. Aí o personagem vai ter que morrer. Aí não vai ter quem matou a Odete Roitman, né? Vai ter que morrer, porque eu não vou conseguir sustentar isso. Eu não sei fazer isso no meu dia a dia. Assim, quando a pessoa, quanto mais agressivo, mais eu repilo, sabe? Porque não sou assim. Sim. Então, eu não vou gritar lá na rede social, eu não vou botar dedo na cara de ninguém, porque não é meu perfil. Então, Manter a essência, né? Exatamente. Manter a sua essência. E assim, e aí vai ser difícil, quando você me vê pessoalmente, você vai falar, meu Deus, cadê aquela mulher brava do Instagram? Grandona, né? A marqueteira vai falar mais alto aqui, né? Mas olha, eu fico tão feliz, Ana, quando eu vejo, assim, essas múltiplas facetas aí das pessoas que estão se levantando para falar sobre o agro. Tem as pessoas que são personagens, você vê, né? E aí, talvez, essa questão da verdade deu um impacto. Mas até elas, que são personagens e que estão se levantando para falar do agro, a criatividade, às vezes, prende a atenção para passar. Mas eu vejo como personagens da vida real. Tipo, os primos, eu adoro eles. As coisas que eles falam. Muito legal. A última foi se o agrônomo trabalhasse na praia. Né? Eu fui muito eu criativo. compartilhei com um monte de gente. Criativo. Eu adoro. Porque é cômico, né? Exato. A comédia, ela agrega também, sim, né? O humor. É emocional. E essa coisa também de desconstruir algumas imagens, né? Tem um que eu acho muito legal, que eu tô seguindo também, que é o João Seba. Não sei se pronuncia, né? Mas ele é cômico, assim. Ele vem com umas abordagens, assim. Ele trabalha com essa parte de mercado. De mercado, mas eu digo assim, que ele pega muita coisa assim que tá rolando no momento. Vamos falar sobre isso aqui, meter o dedo na ferida. Mas ele consegue aproveitar isso de uma forma legal também. Humor, leveza, bate e leva, abre para diálogo. Então, ele faz muitas provocações e fala, quem não concorda, coloca aqui por que não concorda. E aí, ele vai respondendo 1 a 1. Sim. Então, é outra forma, outra abordagem. Mas que, às vezes, se fosse eu, Natália, do meu jeitinho, só falando, os números são assim, atenção. Não ia chamar essa atenção. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo. E é legal essa parte de comédia, porque o agro também é taxado como sério, carrancudo. Tradicionalzão. né? Super. E aí, mas tem muita graça aqui dentro. Agora, eu vou fazer uma pergunta que eu acho muito interessante. Todo episódio a gente vai fazer uma pergunta parecida, o nosso mercado. A gente está falando muito de comunicação, a gente está falando muito sobre várias coisas que são importantes para todo mundo, mas esses profissionais que podem ajudar essa comunicação de forma mais profissional, tá escasso, né? Tá. A Crop, ela existe desde 2021 e depois a Ana veio agregar. Deixa ela falar. Pode falar. Só porque, assim, ela tava esperando ver se ia dar certo, aí 1 ano depois ela veio. Eu sempre falo isso. Ana! Me deu certo. Amém. Mas sempre no propósito, e justamente porque a gente tem o mesmo propósito. E a gente também viu o mercado aberto para a comunicação agro. Então, assim, nós trabalhamos somente com o agro ou empresas que queiram se comunicar, se conectar com o agro. Uhum. E a gente recebeu crítica na época. Vocês estão limitando a clientela de vocês. Até hoje. Até hoje. Vocês só trabalham... Ou assim, vocês são limitadas, né? Porque só trabalham com agro. Não, a gente é especializado. Exatamente. É diferente. E há muito mercado ainda para se trabalhar.
Na área de marketing, os clientes perguntam, eles precisam pessoas dentro, eles precisam de agência, eles perguntam pessoas que queiram trabalhar, e a gente vê isso. E a gente vê também a necessidade que a gente tem. Tem outras agências que trabalham com agro na assessoria de imprensa? Tem. Tem outras agências que fazem tudo. Saúde, indústria, comércio, profissionais autônomos e agro também. A gente resolveu trabalhar só com agro porque é a essência que a gente carrega também. E a gente sabe, tem todo o conhecimento de anos aí. E eu acho que uma coisa que eu penso, principalmente depois da pandemia, em que o agro mostrou mais força ainda, por ser um setor que continuou e segurou muito a economia também nos últimos anos, eu vejo muitos profissionais falando assim, eu vou pro agro, que o agro tá indo bem e dá dinheiro. É o que eu mais ouço. Mas também tem os seus altos e baixos, e não é assim, você tem que quebrar algumas objeções do cliente, você tem que, né, colocar na cabeça dos investimentos que são necessários, e eu acho isso, sempre carreguei a vida inteira, se você tá indo só pelo dinheiro, não vai dar certo. Vai ser muito fugaz a sua motivação. Quem dá dinheiro é pai e mãe e vó, né? O resto tem que trabalhar. O resto tem que trabalhar. E aí, você também precisa se especializar e buscar a essência. E se você estiver lá no meio e ver que aquele setor não é para você, e aí? Você vai se segurar pelo dinheiro, o resultado não vai chegar. Então, não é pelo dinheiro. Eu comecei assim, acho que... meus colegas me acompanharam, então eu comecei em política, trabalhei no governo do estado, fiz campanha eleitoral, trabalhei em jornal, Gazeta. E aí, depois que eu fui pro agro, claro, aí eu peguei lá, o bichinho do agro me picou. Acho que foi um percevejo barriga verde. Gente, mas eu caí entre nós. Foi uma helicóptero. Vamos trocar uma experiência rapidinha aqui. Nem sentiu. Uma experiência rapidinho só entre nós aqui. Vocês conhecem muitos casos de gente que veio pro agro, viveu o agro e depois saiu fora? É muitas. Sério? Porque comigo, em comunicação e marketing, eu não tenho. Eu não conheço ninguém. Pessoas que entraram assim e falaram, não é pra mim. Todo mundo que entrou, mas assim, vivenciou mesmo, sabe? Eu tenho experiências de, tipo assim, a pessoa me viu lá quando eu trabalhava, mas eu tava no começo de carreira, gente. Começo de carreira você ganha mais que quem tá 1000 anos na sua frente? Não. Você vai construindo a carreira. E aí, me viam lá, começo de carreira, repórter do TCE, não sei o quê. Nossa, canta pobrezinha ela. Daí eu fui evoluindo. Eu fui economizando meu dinheiro também. Eu fui adquirindo minhas coisas e tal. E aí, quando eu cheguei lá no agro, assim, eu acredito que foi um dos grandes desafios da minha vida, porque eu tava lá, tava aprendendo, e aí logo eu sou enxerida, fui lá e pedi a gerência, né? Aí, eu falei, vocês estão procurando gerente? Eu quero essa vaga aí. O diretor fez assim, ele meio que gaguejou, falou assim, sabe quando afina a voz assim, a pessoa não tava preparada pra essa audácia. E aí eu fui... Mas foi coragem. Mas foi desafiador. Amei. Mas foi desafiador, entendeu? E eu sei que foi um dos grandes desafios da minha vida. E aí, assim, eu fiz daquilo o meu negócio. Aquilo ali, eu tinha que focar naquilo, E aí eu foquei totalmente. Então, assim, eu precisava mostrar que mais ainda que eu era boa, até por ser nova, né? Por estar chegando no setor. E aí, evoluí e tal. E as pessoas falam assim, depois que a Ana foi pro agro, ela ficou mais bonita, ela tem mais dinheiro, ela tá rica, eu já ouvi várias coisas disso. Até por isso que até por isso que o Ela do Agro surgiu, porque eu tava sempre nas pautas, né, com política e tal, e aí, de vez em quando, uma pauta ou outra aparecia com alguém do agro. Eu falava, a Ana nem fala mais com a gente que ela é do agro. Mas, gente, como que eu não falo? Eu tô lá falando com vocês todo dia, mas vocês não vêm mais nas pautas. Eu falo, mas o que eu vou fazer aqui? Eu não tenho mais nada a ver aqui agora. Então, assim, sempre apontava, ela é do agro. Aí uma pessoa me falou assim, eu fui pro agro, fui pra tal lugar, porque eu vi que você foi e deu certo, aí eu também queria fazer, mas não gostei. E aí, assim, saiu, voltou pra política. Mas a pessoa, ela viu só o bonito, né? Ela não viu o tombo. Ela não viu o tombo por trás, a especialização, buscar conhecimento, estudar, lidar com essas narrativas contrárias, que a pressão vem. E aí, quando veio
que não é tão fácil e tão simples Saiu, assim. né? Não são só flores. Né? Seria muito bom, vocês não acham, se a gente pudesse plantar um pé de jornalista especializado em agro e daí colhia os mais maduros e botava no mercado? Ou botar um pezinho de profissionais de marketing. Né? Gente, fica aí a dica para os pesquisadores. Da Embrapa. Eu vou te falar, 16 anos que eu trabalhei em TV aberta, eu formei muitos profissionais e eu me orgulho muito disso. Porque a emissora tinha afiliadas. No Brasil todo. Eles estão espalhados pelo Brasil todo. Tem que frisar. Mas não diminui. Em Mato Grosso, as afiliadas estavam onde o agro está. Então, polos como Primavera do Leste, Tangará, Sinop, Sorriso. E então, são esses profissionais que iriam trazer as matérias para a editora, para a gente colocar em Globo Rural e em MT Rural e nos jornais de rede. Eu precisava formar aquelas pessoas. Não bastava eu saber, elas tinham que saber, elas tinham que saber o que questionar ao produtor rural. Então, chegava um novo repórter, que às vezes, e alguns não queriam mesmo, não gosto de agro, não quero agro. Os outros entenderam que era o agro que ia tirar eles daquela sucursal e levar eles além. Então, por quê? Porque era pelo Globo Rural, é a forma mais fácil de você aparecer na rede. Porque você tá lá, você cobre o Brasil inteiro ver. E é gostoso, né? Eu tenho um orgulho danado desse programa. Eu adorava quando tinha coisa de Mato Grosso lá. Eu tenho um carinho muito grande por todos que estão lá e todos os anos que eu passei lá com eles também. Mas, assim, a construção dessas pessoas, desde sentar com elas e passar um teaser, uma chamada, a passagem da reportagem. Então, formar essas pessoas e aquelas que tinham o comprometimento e o interesse em aprender, hoje elas estão evoluindo aí em outros estados. E se eu tivesse uma Dejane para me ensinar, já pensou? Tinha cortado aí uns 7 anos. Eu ia ser bem melhor, ia ser muito mais bonita, né? Eu ia ser mais bonita. A gente aprende, eu aprendo com ela. Nossa, nada melhor do que ter uma mentora já, né? Inclusive, eu vou plantar essa semente aqui agora, polêmica. Vamos montar uma mentoria, né? Opa! Para quem quer ser um repórter, um profissional jornalista em veículo agro, Dejane vai dar mentoria. Quer ser um assessor de imprensa? Eu vou dar mentoria pra você. É dessa mesa que sai essa. Eu tô sentindo. E olha só, vamos... aqui pra lançar. A defesa do curso vai ser... Você vai se especializar, você vai ganhar mais e ficar mais bonito. Vem pro agro. Meninas, falando da escassez, a gente já tá direcionando, infelizmente, nosso papo pra parte final, mas só pra reforçar, né? Vocês têm acesso a muitos clientes, muitas empresas do agro, né? Nós também temos. A gente já tem uma visão. A gente queria ouvir de vocês. Dentro dessa escassez de profissional de comunicação, né, em marketing agro, jornalistas, enfim, vocês sentem que há muitas oportunidades no âmbito estratégico, tático e operacional, ou mais especificamente em um desses, quando se trata de comunicação, marketing, necessidade, né, de um profissional no agro com essa expertise? Em todos. Em todos. E de diferentes níveis, desde aquele que está começando e aí aceita começar com uma carga horária diferente, um salário diferente, até a gestão maior de comandar equipes, de coordenar equipes. A gente sente em todos os setores mesmo. Assim, um grande exemplo, eu teve muita dificuldade para encontrar um gerente de comunicação quando eu saí lá da ProSoja. Então, assim, é um lugar que onde todo mundo queria estar, né? Assim, onde eu passava lá, que legal que você tá lá, eu queria trabalhar lá. Também, a Dejane teve que deixar lá formado o profissional que, né, pra ficar no lugar dela. E aí, quando assim, eu saí. E ainda assim, com algumas dificuldades, direto eles vêm falar com a Dejane. Deixa! Você tem um personagem, você conhece alguém. Você conhece. E assim, e a gente tá disponível, porque a gente sabe a dificuldade que tem, né? Eu adoro ajudar, eu também gosto, e assim, de abrir e falar, eu já passei eu já sofri aqui nesse nível, peraí aqui. Vai pra cá que é melhor. Eu adoro. Bom. Semana passada, uma dessas repórteres que eu tive o prazer de trabalhar e hoje ela está num podcast
Eu vou mandar um beijo pra ela. Manda! Carol Lorenzetti, ela é maravilhosa. que tá no G1 com aquele podcast O Que Comemos. É, isso mesmo. Ai, que legal. E ela trabalhou aqui com a gente, fez matérias fantásticas de agro também. Depois trabalhou um tempo no Globo Rural e ela mandou uma mensagem. Veja, você conhece alguém? Produtor de pipoca em Campo Novo? Eu falei, conheço! Mas, peraí, tem uns 1900... Aí eu passei o telefone de 2 produtores, o pessoal do sindicato, falei, olha, alguém vai te ajudar. E ela falou, ai meu Deus, é bom falar com quem conhece. Mas isso é acúmulo de conhecimento ao longo do tempo. A gente tem as fontes, a gente já conversou, já rodou esse estado aqui. Muito, né? Muito, então a gente conhece as pessoas. E graças a Deus, sempre as porteiras estiveram abertas pra gente. Isso é ótimo. E essa carinha de novinha da Dejane engana bastante, né? Eu entrei Parece assim, nossa, 5 anos de profissão. Eu só fui audaciosa em ter um bebê com 40. E assim, isso que a Dejane falou da formação das fontes, né? Que ela estava em veículo. Foi assim que eu me transformei em fonte da imprensa, como assessora de imprensa, que eu fiquei muito mais tempo em assessoria de imprensa. Sim, então, quando alguém fala assim, um cliente veio com um desafio com uma revista que eu nunca tinha falado, eu falei, tá bom, tá bom, a gente fala. Eu pensando aqui, o que eu vou fazer, meu Deus? Aí eu lembrei de uma pessoa que é da cidade onde essa revista é. Eu falei, ei, você tem contato com o editor? Tenho. Fulano, Ana, conhece você. A gente já... Você falou, eu não lembrava, entendeu? Sim. Então, muita gente fala assim, eu tô com seu contato aqui, Ana, de tal lugar, Ana ProSoja ainda. Então muda, que é crop, eu vou te mandar a lista dos nossos clientes, a gente tem cliente assim. Então, quando um cliente quer falar assim, com a Forbes a gente tem um acesso muito mais fácil, mais facilitado, mas por conta dessa experiência de tempos, de anos que a gente acumulando isso tudo. E é isso que a gente fala, que torna a crop especialista. A credibilidade que a gente tem junto com a cadeia toda de produtores, agroindústria, por tantos anos trabalhados e com assessoria também, com os veículos diretamente. Então, a gente faz isso, essa pontezinha. Facilita e muito, né? A vida boa, né? Das pessoas que estão sendo assessoradas por vocês, né? Das empresas. Que legal. Eu tenho uma notícia. Fantástico. E tá no finalzinho do nosso podcast. Acho que a gente tem que gravar mais 5. Tá. Vamos achar a agenda, vamos já programar o ano inteiro. Mas olha, que papo gostoso, né? Fluiu assim. Muito. Meninas, a gente, né, mais uma vez, fica muito feliz de ter vocês aqui. Caminhando agora para o final, a gente tem um padrão, né, de fazer algumas perguntas aqui, né, nessa etapa final. E basicamente a gente chama de ping-pong, porque a gente vai fazer uma pergunta e a gente quer que vocês respondam, assim, de prontidão e não tem necessidade da justificativa sobre a resposta necessariamente, tá? Tá bom. E aí, não são perguntas espinhosas, fiquem bem tranquilas. Ufa! Mais, né, no caso, a Natália quis dizer. Bom, a primeira pergunta é, para quem vocês tiram o chapéu no agro? Eu tiro para o Alisson Paulinelli, saudoso, querido, que a gente teve esse ano a oportunidade de conhecer também na Feira Show Safra, que nós estamos, e pela humildade dele e por tudo que ele trouxe também. Não precisava justificar, mas eu acho importante no caso dele, pela grandeza. Pela grandeza. Esse cerrado é gigante em função dele. Eu vou tirar o chapéu para a Embrapa, né? A gente tem lá tanta pesquisa, a gente tem tanta coisa, tanto dado. E tão disponível, e assim, são equipes escassas muitas vezes, né? Então, e fazem um brilhante papel essencial para a sociedade. Verdade. E qual seria o conselho? Um conselho, você pode dar um conselho para as empresas do agro que querem avançar ou melhorar sua comunicação. Qual é esse conselho de ouro? Eu acho que a gente falou aqui, então eu vou resumir. Invistam e produzam conteúdo. Mostrem o que vocês fazem. Perfeito. Se exponham. Mostrem com conteúdo e com assertividade, assim. Busquem se apresentar. E aí eu vou complementar dizendo, coloquem a comunicação como prioridade e contratem a Crop. Ela faz o marketing dela. A gente é a própria equipe, entendeu? A gente, na opinião de vocês, se tivesse que resumir o que falta na comunicação entre campo e cidade, de uma forma prática e rápida. Parar para ouvir. Eu acho que os dois precisam se ouvir. Né? Eu, enquanto campo, ouvir o que está sendo dito e falar com uma certa tranquilidade. E a cidade também ouvir sem julgar.
Eu acho que a Alexandre já falou tudo, é isso. Ouvir, humildade, né? Se amem. Humildade Um depende do outro. Exatamente. Agora um arroba que todo mundo tem que seguir no agro. Um arroba essencial aí pra seguir. Ela do agro. Ela do Mas agro. tem mais uma que eu vou falar. Tá. Porque quando a Natália falou dessa questão de ser natural, de mostrar o que acontece na realidade, eu lembrei da Luciana Sela. Eu gosto dessa. Eu adoro a Luciana Sela, é de Lucas do Rio Verde. E ela mostra o trabalho com o pai dela Sim. na fazenda, a mão suja na época do plantio, trocando pneu, trabalhando no armazém. Eu acho isso muito legal. Gosto muito Eu dela. gosto também. Muito legal. E um profissional de marketing agro que seja referência para vocês? Natália e Mônica. Ai, querida, obrigada. Meio tendenciosa essa. Mas e até essa admiração cresce a cada conversa também pelo que vocês trazem, isso é bem. Ai, O que trabalho que a gente legal. desempenha junto, né, na Agroligada. E a Natália comigo na coordenação, sofrida, nós duas, né, amiga? Mas Tamo assim, junto. mas estamos um pé no jogo. E Ai, com que soluções, assim, tão incríveis que eu não pensei sobre isso. Mas eu acho que a gente pode falar também. Eu gosto de uma pessoa que tem bastante experiência e tá ali nesse mercado, que é a Maria Helena. Né? Ela é jornalista. Eu acho que até é legal uma pessoa para vocês convidarem para bater esse papo. Ela é jornalista e depois ela se entendeu. Eu não quero. Eu quero agora ir pro marketing. Porque eu acho que eu vou surfar bem nessa praia e surfou super bem. Legal, ótimo. Um Beijo pra exemplo. Maria Helena. A gente teve a oportunidade de trabalhar juntas e realmente... Beijão. Aí, ó, já fica aí, né? Olha, eu querendo Uma vez agenda já. Entrevistado todo jornal, assessor de empresa. Pode contratar. A assessoria já tá funcionando, nem contratou. E por fim, então, pra gente finalizar, uma empresa do agro que vocês admiram. Eu vou citar o Sicredi. Eu acho que eles estão mudando aí ao longo dos anos de investir mais em comunicação, de mostrar e de levar a informação, muito conteúdo que levam aos associados e às pessoas, para que as pessoas entendam o sistema também. Acho bem perfeito. A cooperativa do campo e da cidade, eu amo esses slogans. Eles são ótimos de posicionamento, hein? Quase todos os municípios. É um né? case. E eu vou tirar o chapéu pro Senar, né? Não tirar o chapéu agora, é quem eu admiro, né? Senar. Pro Senar, porque a campanha do Luciano Huck pra mim foi uau, assim, foi demais. Foi uma acertada assim, ó. Assessora deles. Eu falei, por que eu não tô nessa equipe aí? Eu quero isso, é isso. E eu achei muito Olha só, você que é do Senar, liderança, gerente de marketing, fala com a Ana, fala com a Dejane. Por favor. Ai, meninas, que papo bom. Mas realmente a gente tem que caminhar pro final agora, até porque a gente sabe que as agendas são muito corridas, né? Sim. E assim, olha, que coisa boa é falar com quem ama o que faz, né? Sim, isso dá pra flui, né? sentir. Dá muito. Então, olha, de coração, agradecer a presença de vocês. Falar assim que foi um papo delicioso. Eu espero que as pessoas também tenham aproveitado, tenham tirado boas mensagens, né? E as portas, né, do podcast Criago sempre estarão abertas para vocês. Sempre, Com em certeza. tudo que vocês puderem e precisarem contar comigo, com a Natália, enfim, com a equipe. Vocês sabem que a gente tá juntas, né? Todo mundo juntinhas de mão dada, assim. Vamos fazer O agro tá on, né? A gente agradece, eu agradeço por estar aqui. Como a Ana falou, o nosso primeiro podcast juntas e muito legal. Adorei e como jornalista também gostaria de entrevistá-las. Então a gente tem que pensar alguma coisa nisso Por favor. também. Já aceitei. E parabéns a vocês por se engajarem mais ainda, levar informação, isso é importante. E informação também a esses comunicadores, né? Sim. Que a gente possa contribuir aí para mais comunicadores do agro, isso é bacana. Muito bom. Obrigada por produzirem esse conteúdo, né? Que falta. Se 5 anos atrás eu tivesse um podcast Criagro para assistir, para adquirir conhecimento, eu acho que ia ser muito mais fácil. E que bom que vocês tiveram essa iniciativa. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho, de passar um pouquinho, trocar, né? Experiência com vocês. E eu tô feliz demais. E eu tenho certeza que esse episódio vai ser o mais... Assim, Fica a dica. Peraí que eu vou deixar um desafio aí pro Luiz Patrone. Que eu vi que ele veio aqui. Eu amo. A gente brinca demais. A gente brinca muito. Você compete porque ele já tem o dele. Então deixa ele lá no dele. Aqui, amado.
É a gente. Junta, já evoca aí a comunidade ela do agro. A força feminina. Gente, então, ó, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a vocês por estado aqui com a gente, pela audiência, pelos comentários, pelos feedbacks, por ter encaminhado esse vídeo para alguém. Se não encaminhou, ainda dá tempo. O nosso teste hoje é simplesmente esse episódio tem que ser o mais ouvido do que o Luiz Patroni. Olha, Patroni, tu vê isso. Obrigada, viu? A gente espera o comentário de vocês, né? Sim, não deixe de nos seguir, por favor, hein? Ó, cria.agro em todas as redes. Instagram, YouTube, acompanha o nosso trabalho. Obrigada. Tchau, tchau.